Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. E aí, galera, tranquilo? A gente vai fazer a correção do segundo material complementar aí do 8º ano, tá? Na número 1, ele pede para escrever a representação decimal das frações abaixo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essas frações como números decimais, ou seja, como números com vírgula, tá? O que você tem que prestar atenção é pelo número que a gente está dividindo aí, tá? Na primeira a gente divide por 10, logo a gente vai andar uma casa decimal, na segunda por 100, então a gente vai andar 2 casas decimais. Na letra C aí a gente não pode esquecer de colocar um número negativo, tá? E anda 2 casas decimais, que a gente está dividindo por 100 e assim por diante, tá? Bem tranquilo. Na número 2 ele pede para transformar os números da forma decimal para a forma de fração. Então, a gente vai fazer a operação inversa, tá? A gente vai ver quantas casas decimais a gente tem aí depois da vírgula e vai dividir por 10, por 100 ou por 1000, tá? Dependendo aí de quantos zerinhos a gente vai ter para as nossas casas decimais, tá? Na letra A, por exemplo, a gente tem 0,4, então a gente só tem uma casa depois da vírgula, por isso a gente divide por 10. Na letra B a gente tem 2 casas depois da vírgula, então a gente divide por 100. Na letra C a gente tem 3 casas depois da vírgula, logo a gente divide por 1000 e assim por diante, tá? Letra E aí, a gente tem 525 dividido por 100, lembrando que a gente tira a vírgula quando a gente transforma para a forma de fração, tá? A gente não permanece aí com a vírgula. A ideia é exatamente essa, tá? E a última aí, na letra G, a gente tem 3 casas depois da vírgula, por isso que a gente divide por 1000, tá? Beleza. E aí, no próximo exercício, ele pede para vocês dividirem na calculadora e colocarem aí a divisão para 2 casas decimais, tá? Nesse caso aí, ele nem pede para 2 casas, ele pede só para você escrever o que deu aí na calculadora, tá? O 4 dividido por 11, você tem 0,36, 36, 36 infinitamente. E o 32 por 15, a gente teve aí essa divisão, tá? E aí, na número 3, ele pede para representar as dízimas periódicas na forma decimal. E aí você pode fazer também na calculadora, tá? Para ficar mais fácil. Faz essa divisão e aí você vai encontrar os números aí. Não precisa escrever até o final. Você pode escrever aí até mais ou menos 4 casas decimais, colocar 3 pontinhos, do jeito que foi feito na letra A, ou colocar essa barra em cima do número que se repete, igual a gente está fazendo aí na letra C e na letra D, tá? Na letra E também eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei uma barra, que é a representação da repetição, tá? Na número 4, ele pede a fração geratriz, tá? Eu quero que vocês deem uma olhada aí nos vídeos de apoio para ajudar aí na resolução desse exercício, tá? Na letra A, a gente tem 0,333. Como que a gente vai resolver isso daí? A gente vai colocar primeiro o número que está antes da vírgula e somar primeiro com o número que se repete a fração, numerador, número que se repete, e denominador, número de noves, quanto seja o número que está se repetindo, tá? Na letra A, como eu só tenho um número se repetindo, que é o 3, então eu só coloco 9, tá? 0 mais 3 sobre 9 vai dar o próprio 3 sobre 9. Simplifiquei por 3, resultado 1/3. Na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro, a gente soma o número que está antes da vírgula, que é o 0. 6 vai ser o meu numerador. E só um 9, porque é só o 6 que se repete, tá? 0 mais 6 sobre 9 dá o próprio 6 sobre 9. Vou simplificar aí por 3 em cima e embaixo. 6 dividido por 3 vai dar 2 e 9 por 3 vai dar 3. E aí a minha fração geratriz, 2/3, tá? Na letra C, a minha representação já é diferente, não é de 3 pontinhos. Eu tenho uma barra em cima do número que se repete,
tá? Quem tá antes da vírgula aí é o 1, então vai ser 1. Ó, eu vou ficar com 1, mais o número que se repete é o 2, como é só o 2 que se repete, 1, 9. E aí eu vou fazer aquele macetinho da soma, tá? Inteiro mais uma fração, de baixo para cima. Primeiro eu faço a multiplicação, depois eu opero com o meu sinal que tiver aí, tá? 9 vezes 1 vai dar 9. 9 mais 2, eu fico com 11. Então, vou ficar com 11 sobre 9. Não dá para simplificar mais, então fechou, tá? Na letra D é o mesmo processo, tá? Se você tiver dúvida aí com relação ao resultado, você pode fazer a prova real na calculadora, tá? Então, letra D, eu tenho 2,3, uma barra em cima do 3, porque é ele que se repete. Número que está antes da vírgula, 2, mais 3 sobre 9. Apenas um 9, porque eu só tenho 3 se repetindo, tá? Vou fazer o macetinho de baixo para cima, primeiro multiplicação, depois o sinal da operação, tá? 9 vezes 2, eu vou ficar com 18, e 18 mais 3, eu vou ficar com 21, dividido por 9, tá? Dá para simplificar? Dá para simplificar. Consigo aí simplificar o 21 e o 9 por 3, tá? 21 dividido por 3, eu vou ficar com 7. E 9 dividido por 3, eu vou ficar com 3. Então, a minha fração geratriz dá 7 terços. Na letra E, eu tenho aí 0,45. E o que se repete é o 45, tá? Então, mesmo esquema. Quem está antes da vírgula, soma a fração. Em cima, o numerador, quem se repete. E embaixo, a quantidade de noves, quantos números que se repetem. Como são 2 números que se repetem, então agora eu vou colocar 2 noves no denominador, tá? Dá para simplificar, 45 e 99 por 9. 45 por 9 vai dar 5 e 99 por 9 vai dar 11. Não dá mais para simplificar, então minha fração geratriz está pronta, tá? Letra F, eu tenho 12,55555. Então, 5 que se repete aí na minha dízima periódica, tá? Então, vou fazer o mesmo esquema. Antes da vírgula, eu tenho 12. Depois da vírgula é o 5 que se repete. Como é só ele que se repete, então apenas um 9. E aí vou fazer aquele esqueminha de baixo para cima. Primeiro multiplicação, depois segue o sinal da operação. Primeiro vou fazer 9 vezes 12 e vou somar com 5, tá? E aí, como resultado, eu vou ter 113 divididos por 9, tá? Não dá para simplificar mais, então essa vai ser a minha fração geratriz. Beleza. Na letra G aí, ó, eu tenho um intruso antes da repetição, que é o 1. Então, o que eu vou fazer, tá? Antes da vírgula, eu tenho 0, então vou fazer o mesmo esquema. Vou somar quem está antes da vírgula, tá? E aí, o meu numerador, para minha soma, vai ser a sequência do intruso com o número que se repete. Então, ó, o intruso é 1 e é o 78 que se repete. E aí, eu tenho que diminuir quem é o intruso, tá? Então, vou ficar com 178 menos o intruso, dividido por o número que se repete. Ele se repete é o 78, é o 78 que se repete, são 2 números, então 2 noves. E quando eu tenho um intruso, eu tenho que incluir um 0 aí, tá? No meu denominador. Então, eu fiquei com 178 menos 1, 177, dividido por 990. Deu para simplificar aí por 3, e aí eu vou ficar com 59 divididos por 330, tá?
Não dá mais para simplificar, então ficou dessa forma mesmo. E na letra H, a última, ela é simples, tá? Eu tenho 0,4828282. Eu também tenho um intruso aí, que é o meu 4, tá? Então, vai ficar o mesmo esquema da letra G. Quem está antes da vírgula é o 0. E aí eu vou somar com a sequência do intruso mais a repetição, então 482, menos o intruso, que é o 4, dividido. Aí, como é 82 que se repete, então são 2 algarismos, 2 noves. E como eu tenho um intruso, um 0. 482 menos 4, eu vou ficar com 478, dividido por 990, tá? Será que dá para eu simplificar? Acho que dá, hein? Vou simplificar aí, então, por 2 em cima e embaixo, tá? E aí, eu vou ficar com o resultado 239 divididos por 495, tá? Não tem mais como simplificar, então finalizo aí. Se você quiser, você pode tirar a prova real na calculadora, efetuar a divisão e ver se está certinho, tá? No número 5, ele pede a média entre essas notas que estão aí. Então, o que eu vou fazer? A média nada mais é do que a soma de todas as informações que eu tenho, nesse caso aí são notas. Então, vou somar todas as minhas notas e vou dividir pela quantidade de notas que eu tenho, tá? Então, vou somar aí 10 mais 10, mais 9, mais 8, mais 8, mais 8, mais 7, mais 7, mais 4, mais 2, dividido pelo número de notas que eu tenho, que é 10. E aí, eu vou ficar com 73 dividido por 10, que vai dar 7,3, tá? Letra E é a minha resposta correta. No número 6, ele pede aí para a gente dizer qual dos 3 candidatos conseguiu a vaga com base na média entre as 3 notas, tá? E aí o candidato A, ele tem 30 em matemática, 25 em português e 11 em conhecimentos. Vou dividir pelo número de provas, que são 3. E aí eu fico com 66 dividido por 3, que vai dar 22. Então, essa é a média do primeiro candidato, candidato A. Candidato B, eu tenho notas 40, 15, e aí tirou 0 em conhecimentos gerais. Vou dividir pelo número de notas, que são 3. E aí eu vou ficar com 55 dividido por 3, que vai dar aí 18,3 de média. E o candidato C, eu vou ficar com 60 de matemática, 5 de português, mais 10 de conhecimentos gerais, dividido pelo número de notas, que são 3. Fico num total aí de 75 dividido por 3, que vai dar 25 de média. Logo aí, entre os 3 candidatos, o candidato C é o que conseguiu a vaga aí com a maior média, tá? Beijo, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau.